Bom dia a todos, boa tarde também, né? Porque o nosso horário de aula ele vai ser esse na parte da tarde, mas a ideia que eu quero fazer aqui hoje é apresentar o curso, apresentar um pouco da dinâmica que a gente vai fazer nesse período excepcional, né, da UFRJ. Então a disciplina da entomologia 1, ela é uma disciplina eletiva e ela tenta abordar alguns temas, alguns aspectos relacionados ao estudo dos insetos. Alguma coisa você já teve ali na zoologia 3, quando estudou os artrópodes, especificamente hexápodas, e se preocupou com as ordens. Quem não teve isso pode tentar buscar isso com qualquer livro de zoologia, ou de invertebrados, ou mesmo de entomologia. Tá? A ideia é que a gente saia daqui pelo menos conhecendo alguns aspectos funcionais dessa morfologia, tanto a morfologia externa quanto a morfologia interna, e a gente vai aprendendo um pouco sempre que tiver referência, né, de algum organismo, ordem, família, né, para a gente poder se aprofundar, tá? Então, meu nome é José Ricardo Mermudes, quem não me conhece. Esse aqui é um coleóptero da família Brentidae. A gente já percebe assim uma modificação na conformação do corpo, né? Ele está na linhagem dos Curculionoidea, que é uma superfamília, que tem os curculionídeos, que são mais conhecidos. Você vê esse corpo cilíndrico alongado e o rosto, que aí é de uma fêmea, não é tão alongado, tá? Os machos normalmente têm esse rosto muito mais longo, tem variação de tamanho, justamente porque é uma disputa, né, do lugar, do sítio de oviposição num tronco apodrecido, e as larvas vivem dentro do tronco, e esses adultos depois, com essa conformação do corpo, né, cilíndrico alongado, conseguem viver nessas galerias dos troncos, tá? Então a ideia é mais ou menos isso, que a gente possa ir pegando um pouco do entendimento da conformação da morfologia e como que ela está atrelada aí a alguns temas dentro dos estudos dos insetos, né? Então os objetivos da disciplina são compreender a importância dos insetos, esse é o campo da entomologia, estudo dos insetos, entender a sua morfologia externa e interna de hexápoda, e depois a gente tenta aprimorar o conhecimento do que a gente tem de práticas de laboratório e de campo, que nesse momento é o que eu destaco aí, porque nós não temos essa disponibilidade, nós estamos em isolamento, tem uma resolução da UFRJ que vocês sabem que não permitem essas atividades, né, presenciais, mas isso é uma coisa que com certeza tanto o Instituto de Biologia como a UFRJ vão trabalhar, né, então talvez possa surgir uma atividade futura aí, numa disciplina em conjunto com vários professores, para a gente tentar diminuir esse impacto, né, nas práticas, tanto de laboratório quanto de campo. Mas a gente não vai deixar ali, como eu fiz no exemplo, tentar compreender um pouco das adaptações morfológicas e ecológicas e também de metodologias de coleta, envolvendo os estudos do desenvolvimento dos hábitos, né, e habitats das espécies de hexápoda. Então a ideia também é que a gente consiga, nesse estudo, promover um pouco de divulgação científica, uma atividade de extensão universitária que vão estar relacionados à divulgação dos temas dos projetos que os alunos desenvolvem, né? Então normalmente a disciplina eu tenho uma atividade de campo, uma excursão que ela era na régua, e ali a gente desenvolvia um projeto, e daquele projeto que vocês coletariam resultados, vocês fariam uma divulgação. Eu vou mostrar alguns exemplos disso depois, tá? Então, a disciplina, eu também trabalho um projeto pedagógico, tá? Do professor, onde eu convido, numa disciplina eletiva, alguns outros professores, alguns outros pesquisadores a participarem dentro da temática do estudo dos insetos, tá? Então, essa primeira aula aqui, vocês estão tendo um pouco do que é o programa, a bibliografia, né, o plano de estudos que vai ser disponibilizado para vocês através da plataforma do AVO, do SIGA, da UFRJ. Depois uma introdução ao estudo dos insetos, umas características gerais e importância. Eu também quero falar aqui de alguns pesquisadores, personagens importantes para a entomologia, mas é claro que eu não consigo abordar tudo, né? Mas de uma forma geral a gente vai pelo menos falar de alguns importantes.
a gente tenta, né, fazer uma exposição de uma aula gravada que fica disponível para vocês. Então, imediatamente na terça-feira seguinte, isso que eu falo no plano de estudos, a gente pode ter um espaço para discussão com a apresentação da outra aula, tá? Então, normalmente eu tenho aqui a proposta de aulas gravadas e depois a gente abre para discussões. Essas discussões, além das dúvidas das aulas, também vão envolver discussões em grupos de literatura individual. Tá? Tudo isso que a gente vai tentar organizar. O segundo dia a gente já tem origem e filogenia, dado pelo André Rosa, que é um doutorando. Depois a gente tem a anatomia externa, que eu tento trabalhar com vocês com profundidade, essa questão de cabeça, tórax, abdômen, que não tem prática. Aqui a gente vai ver algumas discussões práticas do estudo, né? Eu vou tentar com a ajuda dos monitores da disciplina, e assim eles também façam um exercício pedagógico com a gente. Depois eu tenho convidado o Rafael Braga, lá do Laboratório de Entomologia, que vai falar um pouco da anatomia interna, pensando em exoesqueleto, musculatura, digestão, excreção, né? Balanço de sais e água. Depois eu tenho a Stephanie Vaz, que vai falar do sistema circulatório, reprodutor, o desenvolvimento, sistemas endócrino e hormônios. Depois eu tenho a Jadila, falando um pouco mais de metabolismo, sistema nervoso, a respiração. A doutora Ingrid Matos, que vai falar de comunicação, tipos de comportamento. O Ederson, que vem colaborar com hábitos alimentares, ciclos sazonais, adaptações. O Márcio Félix, que é da Fiocruz, e ele vai falar um pouco de mimetismo. E sociedade, substituindo a professora Daniela, que está de licença maternidade, eu tenho um aluno dela de doutorado, que é o Abner Freitas. E depois, para fechar, em paralelo, né, a um tempo que vocês vão apresentar seminários, eu vou explicar isso melhor, eu tenho também uma palestra que ainda não está definida, do Pedro Dias, que é um professor especialista em ortópteros do Museu Nacional, né? E aí depois eu teria o que seria uma entrega de relatório do projeto de vocês, né? E uma avaliação final que a gente discute com vocês, tá? Então o mais importante, a contribuição de vocês aqui, vão ser também seminários ligados ao tema, tá? E aqui eu agendei o que seria uma parte, né, de final de outubro, onde vocês também poderiam fazer uma apresentação ou no Google Meet, como vai ser o nosso Tira Dúvidas, que eu tinha esquecido de falar, ou como que vai ser também por uma atividade gravada, e a gente abre a discussão, tá? Então esses seminários que eu marquei de 13, né, até 3 do 11, 13 do 10 a 3 do 11, eu já tenho aqui pelo menos 14 temas. Eu vou passar isso para vocês também através do AVA e do SIGA, para a gente poder trabalhar, né, algumas dessas questões. Então, origem das asas dos insetos é um tema que sempre gera interesse, tem debate com relação às hipóteses. A evolução independente de camuflagem e mimetismo, né? O caminho que cada um tem disso. Aí você poderia perguntar, a origem das asas não vai ser abordado na aula de morfologia? Vai, com certeza que vai. Mas eu queria que com profundidade você pudesse fazer essa pesquisa, né? Então, por exemplo, vai ter a aula do Márcio Félix falando de mimetismo, mas ele aborda mais um pouco a estratégia que existe, por exemplo, em Cicadélide, que é uma família de hemiptera, das cigarrinhas, né? Então, evolução independente de camuflagem e mimetismo, a gente também troca ideia com esses pesquisadores convidados, textos, né, para justamente não fazer uma abordagem paralela, e sim fazer uma abordagem que acaba contribuindo à temática do estudo. Então, evolução de bioluminescência em insetos, evolução de cuidado parental, estratégias de ataque e defesa, evolução de sociedades e cupins, são alguns dos temas que a gente tem desenvolvido a partir da apresentação de um artigo, ou talvez do que você consiga costurar de informação em 2, 3 artigos e algum capítulo de livro que os professores, né, em conjunto comigo, coordenador da disciplina, a gente vai tentar passar para vocês, ajudando a orientar nesse sentido, tá? Então, minha preocupação aqui no final, um seminário que vocês estejam contribuindo e todo mundo participando, tá? Então, outros temas estão aqui: gregarismo, os insetos no folclore brasileiro, migração e dispersão em insetos, comunicação em insetos, insetos na alimentação terapêutica humana, entomologia forense, são outros temas que sempre têm uma repercussão grande, né? Porque às vezes o aluno faz ali uma apresentação e mostra uma série de cadáveres, e isso acaba impactando um pouco. Então a gente tem que ter um pouco de noção aqui quando escolher um tema, né,
se ele envolve alguma questão humana, tem que tomar esse cuidado, tá? Insetos no folclore brasileiro, ficou repetido, me desculpem, insetos e conservação e controle biológico nos insetos, tá? São alguns dos temas atuais também. Então, o que eu tinha falado para vocês, projetos de pesquisa em campo, aulas práticas de laboratório, a gente vai ter que fazer uma adaptação nisso e depois a gente tentar recuperar, tá? 2 vídeos de extensão universitária que eu mostro para vocês como exemplo, né? Então eu tenho um grupo numa turma da entomologia que eles trabalharam com insetos bioindicadores de sistemas aquáticos e eles fizeram um vídeo promovendo isso. Isso fica disponível pelo YouTube, tanto pelo canal deles ou pelo meu, como também outros da UFRJ. Isso eu mandei para a PR5. Então faz parte da proposta da disciplina uma temática de divulgação de algum estudo que você esteja desenvolvendo, tá? Dentro da disciplina. E aqui um exemplo de vídeo, né, com camuflagem em algumas ordens de insetos, tá? Aqui o link não funcionou agora no momento, mas depois eu passo isso para vocês, mostrando com outros recursos que eu gostaria, tá? Então, insetos, ele tem uma diversidade muito grande que está relacionado ao seu número de espécies, não só o número de ordens, né? Você tem quase 23, 26 ordens, né? Você pensar em algumas que estão recentemente descritas, e o dobro disso você tem pelo menos 30 ordens aí de insetos fósseis, tá? Então, você pensar a diversidade do planeta, né, dos animais viventes, talvez 60% de todas as espécies que você conheça sejam insetos, e aqui a gente já tem uma discussão de grupos que podem ser negligenciados, pouco estudados, e que seriam também igualmente ou até mais diversos, né? Estou descontando vírus, que alguns discutem se é vida ou não, bactérias, e outros, né, micro-organismos. Às vezes você pensar também em ácaros, que são artrópodes, né? Tudo isso daí tem uma riqueza ainda muito grande a ser descrita. Os insetos incluem isso, tá? Você pensar que são mais de 250 anos de estudo dos insetos, desde a época do Linneu, quando publicou ali em 1759, né, os primeiros nomes para vários animais, plantas, mas também insetos no sistema Nature. A gente tem um desenvolvimento muito grande dessa riqueza taxonômica, tá? E se você pensar também a importância de estudos faunísticos, que discussão que tem isso hoje, né, com os insetos, tá? E sempre um destaque importante é a importância socioeconômica. Se você pensar, por exemplo, no tema de polinização, né, com a questão de abelhas, eu vou falar um pouco disso também no final dessa aula, onde a gente vê a importância para o homem, né, tanto de insetos benéficos como maléficos. O controle biológico de insetos ou plantas, que são pragas, a reciclagem de nutrientes, que muitos insetos participam ali em tronco, no solo, e que são esquecidos, né, não são lembrados em alguns momentos, né, na biologia. E manutenção e fertilidade do solo. São alguns pontos que eu elenquei, vão existir outros que eu quero destacar para vocês. Aqui uma imagem que eu sempre utilizo, de um colega, de um pesquisador britânico, lá do Museu Britânico, e ele tenta, nessa imagem, mostrar um pouco da escala da diversidade. Então, se eu pensar um pouco mais de 2 milhões de animais descritos hoje, pelo menos 1 milhão disso são artrópodes, né? Essa é uma imagem que eu sempre uso em debate quando eu apresento os grandes grupos de animais, né, na zoologia. E aqui dentro da zoologia eu repito isso porque justamente, né, você tem desses quase 1 milhão de artrópodes, mais de 925 mil espécies são insetos ou hexápodos. Se você pensar que tem os insetos com metamorfose completa, né, para quem ainda não viu, na parte de zoologia, aqueles que têm entre o ovo e o adulto as formas imaturas, que são larvas e pupas, são os insetos de metamorfose completa, ou holometábulos. Eu tenho mais de 770 mil espécies. E se eu pensar só nos besouros, eu tenho mais de 350 mil espécies. Tem alguns pesquisadores hoje falando em 400 mil espécies. Então esse grande besouro aqui com seus élitros, né, cabeça, protórax desenvolvidos, asas posteriores que são membranosas, eles representam, né, nesse tamanho assim, comparando, por exemplo, com mamíferos, com aves,
répteis que não são monofiléticos, peixes, o tamanho dessa diversidade. Dá para perceber que molusca, né, representada aqui por um bivalve, anelídeos, são grupos também grandes, como artrópodos, que eu também tenho repetido aqui, é o coleóptero, eu tenho esse ácaro, né? E a gente lembra de grupos que são negligenciados, pouco conhecidos. Fungos podem estar nessa discussão, como protozoários, como bactérias, tá? Como também vermes nematóides. Se você pensar, cada planta, cada animal que existe tem pelo menos um nemátodo parasito. Então a diversidade de alguns grupos, ela é com certeza subestimada, tá? Mas dentro desse aspecto do tema dos insetos, da entomologia, eu tenho alguns grupos que são muito importantes pela sua diversidade. Aqui fazendo uma discussão nesse gráfico de setores, né? Exatamente a mesma coisa, mas eu estou trazendo aqui um pouco em número outros grupos, como as plantas vasculares, quase 250 mil, algas 27 mil, né? Um exemplo bacana de talvez algum grupo que seja negligenciado, como fungos. Protistas, 30 mil espécies, aqui com certeza é muito pouco. Aqui tem outros grupos menores, outros animais, cordados, né, que inclui o homem, 43 mil espécies. Outros artrópodos que não são insetos são pelo menos 123 mil. Tá? Isso é modificado do Grimaldi e Angel num livro muito bacana chamado Evolução dos Insetos. Tá? E os insetos permanecem com esse grande setor aqui, ó, de diversidade, né? E se eu olhar para dentro de Hexápoda, para dentro daqueles mais de 925 mil espécies, esses autores também lembram a diversidade de 4 principais ordens que você já estudou: Lepidoptera, né, com mariposas e borboletas principalmente, dípteros, que tem moscas, mosquitos, mutucas, himenópteros, com formigas, vespas, abelhas, microhimenópteros, e coleóptero. Tá? De toda a diversidade de Hexápoda, a holometábula pode ter 83% em número de espécies. Né? Coleóptera, 38%, é pelo menos um pouco mais que o dobro aí de Lepidoptera. Tá? E aqui você tem as outras pequenas ordens, né? Em vermelho, aqueles hexápodos que não são alados, como as traças, colêmbulos, etc. Aqui de outros pequenos insetos que são alados, como a Odonata e Ephemeroptera, representam 0,9% dessa diversidade. E depois aqui eu tenho dos ortopteroides, dos hemipteroides, tá? E aqui todos os holometábulas, umas pequenas ordens, né? Como Neuróptera, por exemplo, Mecóptera, que você já ouviu falar, né? Que são holometábulos, têm metamorfose completa, tá? Mas são menores em número de insetos. Então essa diversidade também ela pode ter uma explicação. Voltando aqui um pouco, né? Nós podemos atribuir algumas características que são únicas, por exemplo, dos artrópodos, com essas pernas, apêndices articulados, essa tagmatização do corpo. Uma questão importante que a gente coloca aqui para discutir a próxima aula com vocês, no nosso encontro do dia 1 de setembro, né? Isto. Do porquê essa grande diversidade de artrópodos, de hexápodos, de holometábulos, de coleópteros, de ácaros, né? Que características evolutivas, que história de diversificação pode estar relacionado a isso, né? Seja os artrópodos, os insetos, como eu já falei, mas os holometábulos e essa discussão das ordens, tá? Hoje, alguns estudos de faunística, eu quero falar um pouco sobre isso lá no final da aula, mostrando alguns exemplos de como esses estudos podem estar modernizados e a importância deles. Tem alguns pesquisadores mostrando que Hymenoptera, nos estudos faunísticos, pode ter essa riqueza taxonômica muito maior que Coleóptera. Tá? Se você pensar que ainda faltam estudos profundos na taxonomia de microhimenópteros. Tá? Então isso aqui tudo tem uma discussão um pouco da reviravolta. Aqui tem um aspecto histórico importante. Um pesquisador conhecido como, o nome dele é Terry Irving, conhecido como
o Homem-Besouro para alguns, né? Em 1982 ele publicou um trabalho bem pequeno de 2, 3 páginas, eu vou disponibilizar esse artigo para vocês. Terry Irving nasceu em 1940 e faleceu esse ano, infelizmente. E ele é especialista em besouros carabídeos, principalmente alguns grupos que vivem na copa das árvores. E para coletar isso ele utilizou aquela técnica de fumegação, né, jogando um piretroide natural que acaba com um nebulizador que acaba, né, fumegando a copa das árvores e provocando a queda deles por nocaute, né? Isso cairiam todos os artrópodes, insetos. E ele acaba coletando nesses funis, onde eles vão pinçando lá os insetos, depois triando isso, ou em redes de nylon, né, essas abertas aqui como redes de paraquedas que alguns usam. E ele tentou fazer um estudo para uma árvore, uma espécie de árvore no Panamá, e ele viu a área dessa copa de árvore, que era conhecida relativamente, tinha uma média estimada, e ele levou isso para o sistema tropical. Então ele fala em 41 milhões de artrópodos, né? Poderia chegar a mais de 30 milhões, essas seriam algumas das estimativas que ele usa nesse artigo, depois eu gostaria que vocês vissem. Claro que saíram outros estudos, até hoje tem gente trabalhando com isso, com essas estimativas, tem alguns que foram lá, pegaram só hemípteros e chegavam à discussão de mais de 100 milhões de espécies de artrópodos, tá? Envolvendo os insetos. Então essas estimativas são extremamente importantes, a gente tem uma discussão muito grande. Se você pensar na lista de ordens que eu estou trabalhando aqui, que tem espécies atuais, viventes, né? Você vai ver aqui, ó, uma turma, né, de Colêmbula, Proturidipplura, Archaeognathus e Gentoma, que são aquelas ordens que não têm asas. Isso aqui já foi reunido num grupo não monofilético, óbvio, né? Está relacionado à ausência de asas, os apterigotos. Você tem Colêmbula aqui, ó, como um dos grupos mais diversos, com 9.000 espécies. O grupo das traças, Archaeognathus e Gentoma, são muito pequenos, mas isso aqui tem uma importância fundamental para o entendimento da morfologia dos insetos, nas hipóteses de homologia, tanto para essas 3 linhagens aqui, que são consideradas entognatas, como dos insetos verdadeiros a partir de Zingentoma, com modificações nas mandíbulas que a gente vai ver mais tarde. Ephemeroptera odonata, que são 2 ordens que não conseguem dobrar as asas sobre o abdômen, são ricas em espécies, mas aqui, por exemplo, se você pensar em Ephemeroptera, espécies fósseis, esse número aqui talvez duplique. Griloblatódia, Mantophasmatódia, que são ordens menores de insetos neópteros que já conseguem dobrar as asas sobre o abdômen, como Phasmatódia, Orthoptera, Demaptera e por aí vai, né? Mas alguns são extremamente grandes, como Orthoptera. A gente põe em destaque aqui 20.000 espécies, é um grupo enorme, tá? Mas Dermaptera e Plecoptera não ficam atrás, como das baratas com 4.000 espécies. Isso aqui também já é considerado um grupo grande na diversidade taxonômica, né? Você trabalhar com esses nomes, características de cada espécie, né? Já dá para imaginar. E aqui eu separei nesse outro colorido alguns ainda dos insetos hemimetábulos, né? Um grupo muito grande e importante, Hemiptera, com mais de 90.000 espécies, e depois você tem Neuróptera, Megalóptera, Raphidióptera, que começam junto com todos os insetos holometábulos, e aqui destaca Coleóptera de novo, Hymenoptera, Lepidóptera e Diptera, tá? Mas você tem grupos grandes também, como Neuróptera, 6.000 espécies, Tricópteros com 11.000 espécies, e por aí vai, ou por exemplo, as pulgas Siphonaptera com mais de 2.500 espécies, tá? Alguns estudos mais recentes, como o do colega pesquisador britânico, ele mostra aqui, ó, que existem estimativas mais pé no chão. Você está falando insetos na ordem de 2,5 a 10 milhões de espécies, né? E ele joga num gráfico aqui pelo menos 8 milhões de espécies, a gente sabe que tem quase 1 milhão. Esse contexto, óbvio que cordatos tem um número crescente, aracnídeos, crustáceos, moluscos, né? Um número mais tímido, Nemátora,
plantas com sementes, né? Fungos, procariontes, isso aqui deve crescer de uma forma gigante, vírus que ele considerou aqui, tá? Um exemplo disso, um artigo recente, aí, em 2016, de uma nova ordem de inseto que está no âmbar, né? Ele é chamado de Alineopterus brachielythrus, tá? Isso aqui, Alineoptera, é o nome novo de uma ordem fóssil, tá? Então isso é descrito como algumas outras ordens recentemente. E a posição filogenética estaria relacionado à linhagem dos mantóides ou do louva-a-Deus, né? E também relacionado à Blatória, formando o Dictyoptera, que é um clado, que é bem confirmado filogeneticamente hoje, tanto com dados morfológicos, moleculares, e aqui está relacionado com as outras ordens de insetos dentro desse contexto.